gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Labcast, o podcast do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da FEA USP. E eu sou a Júlia Favor. E eu, Priscila Zanella, e hoje nossa convidada é Mariana Bettioli, obstetriz e CEO da Enciclo, uma marca de coletores menstruais que busca proporcionar a harmonia entre o corpo, a menstruação e o planeta aos seus clientes. Seja bem-vinda ao Labcast, Mari. Obrigada, Priscila. Obrigada, Júlia. Eu agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui para a gente conversar hoje. Seja bem-vinda, Mari. Então, a gente quer começar perguntando um pouquinho mais sobre como foi a sua trajetória dentro do mundo do empreendedorismo, como foi seu primeiro contato com esse meio e o que te fez vir para cá. Eu me formei, a minha primeira formação foi administração de empresas. Então, eu sou formada em administração de empresas. Essa foi a minha primeira graduação. Depois é que eu fui estudar obstetrícia. E eu sempre gostei muito de ler sobre empreendedorismo, sempre admirei muito, enfim, histórias de sucesso nessa área empresarial, mas não era uma coisa que estava nos meus planos. Porque, enfim, para você empreender, você tem que ter alguma coisa que você acredita demais que pode dar certo para poder, né, realmente investir seu tempo. Então, foi ao longo da minha carreira profissional que eu entrei em contato com os coletores menstruais, né, e vi nisso uma excelente oportunidade de juntar duas coisas que eu gosto muito, que é essa parte do empreendedorismo e também a saúde. Então, eu vi uma possibilidade de criar uma empresa que pudesse atender essas duas coisas. Perfeito. Como foi criar a primeira marca de coletores menstruais do Brasil? Porque a gente ficou sabendo que é pioneira aqui no Brasil, né? Como que surgiu a ideia e por que o nome Enciclo? Sim, a Enciclo é a primeira marca de coletores menstruais do Brasil. Eu descobri os coletores logo que eles foram lançados no mundo, né? Foi numa viagem para o Canadá que eu soube dos coletores menstruais, aí eu comprei um, experimentei e aí eu amei. Foi aí que eu vi que era uma solução que podia atender várias mulheres, inclusive as brasileiras, por que não, né? Então eu fiz várias pesquisas e vi que esse era um produto que ninguém conhecia no Brasil. Então eu enxerguei uma excelente oportunidade também de empreender, porque eu sempre acreditei que o coletor menstrual era uma alternativa muito eficiente para a mulher e que traria muitos benefícios, não só de saúde, mas de sustentabilidade, economia, praticidade. Então, eu vi que era um produto que realmente tinha muita chance de dar certo. O nome Enciclo, engraçado que, enfim, hoje a gente olha para trás e vê que não podia ter nome melhor, né? Na época foi super difícil de escolher. Eu queria alguma coisa que falasse por si só, sabe? É tão legal quando a gente tem um nome de um produto que realmente explica um pouco do que ele é, né? Então, Enciclo foi a primeira marca e aí muitas pessoas até falam, ao invés de chamar de coletor menstrual, falam, eu tenho um Enciclo aqui, você já usa Enciclo, sabe? Atribuindo o nome da marca ao produto em si, isso é muito bacana. E justamente porque nós ficamos por... A Enciclo foi fundada em 2010, então nós ficamos por 6 anos, era a única empresa de produto sustentável para menstruação, não tinha nenhuma outra, então eu fiquei sozinha, surfando essa onda sozinha, o que foi muito legal, mas também trouxe muitos desafios. Nossa, muito interessante a trajetória de vocês. Se você quiser também nos contar um pouco mais sobre como foi a história da marca, você nos contou agora que foi durante 6 anos vocês ficaram surfando sozinhos, mas como foi depois quando surgiram os concorrentes? Como que era a aceitação do público nesse período que eram só vocês? O começo foi bem difícil, porque, enfim, não era só um produto novo, era um produto que precisava mudar o hábito das pessoas, né? Então, todo mundo estava acostumado que existia só absorvente interno, absorvente externo, e o mundo se deu assim no último século, praticamente, só com isso. Então, propor uma alternativa que muda o hábito das pessoas não é uma tarefa fácil. E aí tem outros 2 fatores muito importantes que atrapalham também. É falar sobre um assunto que é tabu. Então, menstruação é um tabu na nossa cultura. Há 10 anos era mais ainda, 11 anos atrás quase não se falava sobre menstruação. E é um produto de uso interno. Então, também envolve o fato da mulher ter que se tocar e muita gente tem esse medo, né, não é só o medo, é uma falta de conhecimento de verdade, né? É pouco falado sobre sexualidade, sobre saúde íntima, sobre anatomia feminina e também sobre menstruação. Então, a gente precisou, desde o início, trabalhar muito com conteúdo informativo, com educação. Então, desde o início da primeira rede social, lá no Orkut, foi quando eu comecei a falar sobre esses assuntos e trazer informação, porque não dá para esperar que as pessoas vão saber de tudo, elas não sabem até hoje. Muita coisa básica precisa ser dita. Então, a gente está aqui para isso, para levar esses conteúdos educativos, porque primeiro a mulher precisa se conhecer, entender, desfazer o tabu da menstruação para daí cogitar
a usar alguma coisa diferente. A gente viu que vocês usam bastante, né, as redes sociais, como vocês comentaram. Elas são bastante movimentadas, vocês fazem parceria também com influencers. Como que é usar as redes sociais para fazer a divulgação da marca? Como é fazer parceria com influencers? Como está sendo, assim, usar essas ferramentas? A Enciclo começou usando as redes sociais desde o início, desde que elas apareceram, porque esse era um canal excelente para divulgar esses conteúdos informativos, né, de fazer esse trabalho de educação até chegar ao ponto da pessoa considerar essa compra. Então, lá nas redes sociais, as pessoas têm a oportunidade de compartilhar como é que foi a experiência delas, e isso tem muito a ver com a pergunta que você fez sobre influenciadoras. A gente, como mulher, tudo aquilo que a gente faz, que a gente gosta, a gente conta para as outras pessoas, a gente compartilha, a gente dá dica para as nossas amigas, para as pessoas que a gente conhece. E a Enciclo cresceu muito baseado nisso, na experiência das pessoas. Como é um produto muito diferente e que as pessoas têm receio, elas ficam pensando, eu vou gastar esse dinheiro e de repente não funciona para mim, não vai dar certo. Mas quando elas veem que outras pessoas têm sucesso no uso, dá um estímulo a mais para experimentar uma coisa nova e correr o risco, né, de se adaptar muito bem e não precisar usar absorvente nunca mais. A gente teve muitos desafios também com redes sociais, né? Então, até hoje a gente usa, a Enciclo está em todas as plataformas, a gente fala todas as linguagens por aí, mas a gente teve muito desafio no começo, que foi falar sobre um assunto que era considerado mais tabu e bloqueado nas redes sociais, inclusive. Então, no começo, mesmo já na época do Facebook, Instagram acho que não, mas Facebook sim, TikTok é uma que a gente até hoje não consegue, usar algumas palavras que a gente precisa usar para poder comunicar o que a gente vai comunicar, como menstruação, vagina, sexo, sabe? Algumas palavras, eles simplesmente bloqueiam a nossa conta quando a gente usa, mesmo com esse intuito de educação. Então, esse é um desafio hoje, a gente conseguir driblar esses robôs para falar o que a gente precisa falar e o que as mulheres também precisam ouvir. Nossa, até agora que você falou, só um comentário, mas eu tava revendo alguns vídeos de vocês, e tem muitos vídeos que tem imagens, e aí nessas imagens vocês têm que colocar uns emojis na frente, algumas coisas assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, por que será que eles estão colocando isso? E eu achei engraçado que vocês colocavam no começo essas imagens para tampar, teoricamente, uma imagem que estava no fundo, e que aí depois vocês tiravam e seguiam o vídeo normalmente. Eu achei muito interessante. É um jeito de driblar, é o que a gente vai conseguindo fazer, né? Eu não gosto, eu acho que para a gente realmente quebrar um tabu, a gente precisa trazer verdade, a gente precisa trazer informação. Então, o correto é falar os nomes corretos das partes do nosso corpo, dos processos do nosso corpo, mostrar. Eu tenho aqui vários bonequinhos que eu uso, né? Modelos de vagina, modelos de seios, de tudo, do útero, para poder. É uma coisa que está dentro, a maioria das coisas dentro da gente não sabe como é. E você aprende lá na 7ª série, com 2 aulas, pronto, passou, ninguém mais fala disso. E a gente está todo dia ali vivendo com o nosso corpo, a gente precisa conhecer mais sobre ele. O ideal seria poder mostrar tudo. Nem em todas as plataformas a gente consegue ainda. Uma hora liberam. Nossa, muito legal. Eu adorei essa parte totalmente educativa da Enciclo. Mas agora partindo para a próxima questão, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam por ser um negócio online? Além dessas questões nas plataformas, mas mais por conta de ser um negócio online mesmo, por vender pela internet. Vocês já passaram por algum perrengue, alguma coisa por conta disso? Muitos. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Nós começamos no digital, né? Nós nascemos no digital. Em Ciclo há 11 anos, ela vendia praticamente só pela internet. Hoje a gente tem um modelo de negócio um pouco mais complexo, né? Temos várias lojas que revendem os nossos produtos. Temos agora uma loja própria no Shopping Morumbi, que nós inauguramos recentemente. Então, não estamos mais só vendendo através do e-commerce. Mas é onde a gente é mais forte, sim, né? No digital, que a gente consegue alcançar mais pessoas. Eu gosto muito da possibilidade, a internet traz isso para a gente, né? Conseguir levar a mesma informação que eu levaria se eu estivesse numa farmácia ali no centro de São Paulo, e eu estou no interior lá de, enfim, do Alagoas, sabe? Para todo mundo precisa dessa informação, e algumas regiões do Brasil têm muito menos acesso, então é só através da internet que a gente chega. Perrengue, além de ser bloqueado o tempo inteiro nas redes sociais por algum motivo, agora menos, mas já foi mais. Quando você tem uma loja online, você está ali com o teu negócio com um botão
ele some, né? Então, isso já aconteceu de alguma instabilidade, a nossa loja sair do ar e a gente ficar por horas, já chegou a ficar um dia inteiro sem poder vender nada. Isso é um problema gigante, né? Se acontece um problema desde madrugada, você não fica nem sabendo, não dá conta de resolver. E a gente depende de terceiros, né? Então, diferente de eu ter uma loja ali que eu pago o aluguel e eu mesma levanto a portinha ali para começar a vender e também eu fecho, nesse caso não depende tudo da gente, né? A parte boa é que ela está sempre aberta, 24 horas por dia, para quem quiser chegar. Mas agora falando um pouco mais sobre essa parte um pouco mais introspectiva, mas continuando falando sobre empreendedorismo, o que você mais gosta e o que menos gosta em empreender? Então, uma relação de amor e ódio constante, mas eu amo. O que tem é muito desafio. Todos os dias tem um obstáculo diferente, é preciso muita determinação para continuar. Eu vejo que empreender tem os seus benefícios, né? Então, proporciona muita liberdade de poder fazer as coisas da forma como eu acredito que o negócio deve ser. Claro que hoje a Enciclo já é uma empresa de um tamanho que divide essas decisões com vários outros profissionais, pessoas que são muito capacitadas em áreas que eu não sou, né? Porque o empreendedor, ele tenta ser muito genérico ali no teu conhecimento, mas chega uma hora que você precisa de muitos especialistas, e eu nunca vou ser um especialista nessa área da administração, né? De conseguir ir no detalhe em cada uma das áreas da empresa. Então, esse é um grande desafio, mas também é quando eu consigo transitar por todas essas, enfim, por ter estudado administração, de conseguir, eu gosto de todas as áreas, né? Eu me divirto em operações, eu amo marketing de paixão, e eu também sou obstetriz, então essa parte técnica também fica comigo. RH, entendo pouquíssimo, fui aprendendo muito ao longo do tempo. Então, é bacana poder colocar em prática um pouco do que eu sei e aprender com pessoas de diversas experiências e também de conhecimentos, bagagens, enfim, é muito rico. Uma coisa que eu realmente não gosto dessa parte do empreendedorismo, que para mim é assim, mas não tem jeito, a gente tem que lidar, é com a parte burocrática. Por exemplo, contabilidade para mim não é o meu forte, nunca curti muito, mas essa parte de imposto, de regulamentação, tudo que tem muita relação com essa parte de órgãos públicos, isso para mim é muito chato. Pessoalmente, não gosto. Ainda bem que tem gente que gosta disso e sabe fazer bem, mas eu não sou essa pessoa. Eu me identifico um pouco com você, viu? E uma coisa que me chama muita atenção no empreendedorismo é essa questão de poder experimentar muitas áreas, enfim, ser algo genérico, mas ao mesmo tempo específico, e você poder ir focando no que você gosta. Mais uma pergunta, Mari. Pensando em uma sequência de 3 perguntas mais pessoais e reflexivas, continuando essa sequência que a Pri começou, sobre você e a Enciclo. Então, qual conselho você daria para si mesma no passado? Eu diria realmente para não desistir, que vale a pena, que as dificuldades fazem parte do processo, e esse é um ensinamento que eu levo para mim mesma em todos os momentos de dificuldade. Mesmo hoje em dia, o jogo não está ganho, né? A gente continua todos os dias com desafios para vencer na área profissional e pessoal também. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa que eu também levo e gostaria de ter ouvido lá atrás. Se não deu certo, é porque não está no final ainda, porque tudo dá certo no final. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Nossa, eu acredito muito nisso. Eu levo isso para minha vida sempre, assim. Acho que no final tudo dá certo mesmo, faz parte do ciclo da vida e é isso, né? Mas e como você imagina Enciclo no futuro? A gente viu que vocês começaram a vender produtos veganos também. Vocês pensam em ampliar esses produtos? Hoje a Enciclo é a empresa que tem o maior portfólio de produtos sustentáveis para menstruação, né? Então, é aí que a gente se posiciona muito o que eu quero com a Enciclo é conseguir levar essas soluções para a menstruação, que são soluções mais saudáveis e mais sustentáveis para todas as mulheres do Brasil. Talvez não só do Brasil, mas conseguir levar esse conhecimento e esses produtos que fazem tão bem para mim, mulher, resolve a minha vida, eu quero que resolva de todo mundo também. Então, meu objetivo com a Enciclo é conseguir expandir a nossa comunicação, expandir a nossa produção, o nosso alcance, nossos canais de venda, para conseguir chegar em cada cantinho desse país e conseguir levar para essas pessoas esse conforto. E também
aumentar o nosso portfólio de produtos. Hoje, além dos produtos para menstruação, né, o coletor, o disco menstrual, calcinha absorvente, absorvente reutilizável, a gente também trabalha já com algumas outras linhas, que é a linha maternidade, com sutiã para amamentação absorvente, calcinha pós-parto, sling. Temos também a linha para incontinência urinária, para ajudar as pessoas que sofrem com incontinência urinária, com perda de xixi, para que tenham uma vida com mais dignidade, com mais conforto. Então, meu objetivo é conseguir acompanhar as mulheres em todas as fases da vida, conseguir trazer soluções para as pessoas, para que elas possam fazer tudo aquilo que elas têm vontade, independente da menstruação, ou do leite que saiu, ou do xixi que de repente escapou. Enfim, isso traz um pouco de igualdade, sabe? Reduz um pouco essa desigualdade, essa desvantagem que, por um lado, as mulheres têm, porque tem que lidar com todas essas questões e ainda assim, né, seguir no dia a dia como se não estivesse sangrando, como se o xixi não estivesse saindo. Não que seja normal perder xixi, mas tem pessoas que passam por isso e precisam de apoio nessa fase. Nossa, muito bonita a mensagem. Qual conselho você gostaria de dar para alguém que está iniciando no empreendedorismo agora? Olha, o conselho que eu daria para os novos empreendedores é: sonhe grande, comece pequeno e não desista. Se muna de todas as ferramentas que você tiver para conseguir, né, cercar os riscos e ser mais assertivo. É importante a gente ter uma visão aberta, mas a teimosia é um grande ativo no empreendedorismo, porque muita coisa aparece e faz com que a gente desista logo no começo, se a gente não tiver essa persistência. Então, o resultado ali não vai vir rápido, mas vale a pena. Para as pessoas que pensam em empreender, estão entrando nesse mundo agora, é justamente isso, é focar com muita dedicação, é um trabalho de todos os dias, né? O caminho se faz com passos, com pequenos passos. E para as mulheres todas, independente de empreender ou não, é um convite que eu faço aqui de voltar a olhar para esses assuntos que a gente quase não vê por aí, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente fica isolada ali, cada uma no seu canto, sem saber muita coisa, os medos crescem. A gente tem medo daquilo que a gente não sabe, a gente tem preconceito daquilo que a gente não conhece. Então, se abrir para aprender um pouco mais e explorar um pouco melhor o seu próprio corpo, sabe? E entender melhor como ele funciona. A partir daí, o mundo se abre de possibilidades para a gente destravar esse poder feminino que a gente tem dentro da gente. E, por incrível que pareça, a menstruação é uma porta de entrada para isso. É uma coisa que nos diferencia muito dos homens, né? As mulheres menstruam e esse sangue que sai da nossa vagina, que veio de dentro do nosso útero, se a gente não fizer as pazes com essa fase do mês, que representa um tempo muito grande da nossa vida, né? Quase 25% do tempo ali do mês você está menstruada. Se a gente tem uma relação muito negativa com a menstruação, a gente acaba tendo uma relação negativa com o nosso próprio corpo, com a nossa autoestima e com a nossa sexualidade. Então, se abrir para experimentar coisas novas, né, e usar produtos que ajudem para que você não tenha tanto desconforto durante a menstruação, pode ajudar você a fazer um pouco mais as pazes com o seu corpo. Ai, muito linda essa mensagem, Mari. Bom, agora é o momento propaganda, então se você quiser falar sobre as redes sociais, suas redes sociais e da Enciclo também, dizer mais alguma mensagem, fique à vontade. Muito obrigada pela sua participação, a gente amou o episódio, a sua mensagem, a mensagem da Enciclo é linda, é super importante mesmo nós, pessoas que menstruam, ter esse autoconhecimento, né? Conhecer tudo isso, a história que tem por trás e acabar com esse tabu que a gente não aguenta mais, né? E viver livremente aí. Muito obrigada mesmo. Muito legal. Então, eu tenho esse meu olhar para as pessoas vai muito amplo, então eu queria convidar todo mundo para seguir as redes sociais da Enciclo, então tanto no Instagram quanto no YouTube, nós estamos em todas as plataformas com conteúdos educativos que vão falar sobre assuntos que você não está acostumado a ouvir, mas que tem a ver com o seu corpo e que é importante você saber um pouco mais. E então é @Enciclo, né, no Instagram. E eu também falo nas minhas redes pessoais, então @Mariana Beccioli, Beccioli com um L só. E no YouTube também eu tenho um canal do YouTube. E nesse meu lado pessoal eu falo muito sobre gravidez, parto e amamentação, que é uma outra paixão minha, uma fase da vida da mulher que eu gosto muito de cuidar. Então também tem muitos tabus em relação ao parto e a amamentação, muita coisa que a gente não sabe sobre gravidez.
e é um momento tão vulnerável, mas também de uma grande oportunidade de viver experiências incríveis. Então, eu também produzo muito conteúdo sobre esses assuntos por lá. Eu queria agradecer o convite de vocês, foi uma delícia falar aqui e espero voltar. Ah, com certeza. Então, gente, esse foi mais um episódio do Ilabcast. Obrigada a vocês que nos ouviram e assistiram até aqui. Não esqueçam de acessar as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. E até o próximo episódio.